Às quartas-feiras contamos com o comentário de Carlos Martins, professor da Universidade de Lusíada. Carlos Martins, bom dia, muito obrigada pela sua presença. E hoje vamos falar daquilo que distingue as empresas umas das outras, que é a sua estratégia. Qual é o problema com que se confrontam as empresas? Qual é o problema a nível de estratégia? Olá, Sandra, bom dia. Nós temos alguns problemas relativamente a esta matéria. É corrente falarmos aqui sobre a falência das empresas, ela continua a estar na ordem do dia, e, portanto, há sempre um conjunto de fatores que leva a isso. Normalmente são apontados fatores de ordem económica, fatores de mercado, fator de concorrência, fatores tecnológicos, mas quase sempre esta última nunca é abordada, que é a questão da qualidade de gestão e, portanto, está aqui integrada a questão da estratégia das empresas. O que é que falha nessa matéria? Nesta matéria falham bastantes coisas, porque há aqui dificuldades estas que vêm de há muito. Vêm, se quiser, fruto daquilo que são a contribuição dos principais autores que escrevem sobre isto. Só para ficar com uma ideia, seguramente esta é uma área científica onde hoje se produz mais no mundo inteiro. Por outra razão, os próprios autores não são claros sobre a matéria e, portanto, também isso não ajuda. Uma terceira forte razão é, diria também, universitária. É que a formação que até hoje tiveram, e teve muita gente que está na gestão e na economia, é verdadeiramente muito má sobre isto. Ora, tudo isto junto dá aqui um conjunto de fatores que faz com que isto, nas empresas, depois se torne ainda muito mais complicado. A primeira questão aqui é que toda a gente fala sobre estratégia. Aliás, se vocês repararem, provavelmente aqui, no telejornal, ouvem falar sobre esta palavra N vezes. Há os militares a falarem sobre estratégia, os homens de desporto a falar sobre estratégia, os políticos a falar sobre estratégia e depois também os homens de negócios também falam sobre isto. Ora, isto normalmente não é bom sinal. Uma segunda questão é as empresas normalmente não acham isto um tema importante. Falam sobre isto. Dizem que isto é muito importante, mas no fundo não lhe reservam o mínimo de espaço para tratarem. E há, enfim, alguns autores neste momento que dizem que, em média, uma empresa lhe dedica 1 hora por mês, quando muito, a discutir isto. E nesta hora... E quanto é que devia dedicar, na sua opinião? Devia dedicar muito mais. Porque, repare, se tivermos assim duas grandes áreas que as empresas têm que trabalhar, uma é estratégica e a outra é operacional. A operacional é as tarefas diárias, correntes. Podemos concordar, se quisermos, que aqui poderíamos ter que dedicar muito mais tempo. Mas esta matéria é uma matéria suficientemente importante para também fazer com que as empresas lhe dedicassem muito mais tempo. Repare, a questão das falências, de novo, por certo, uma boa maioria é fruto das empresas não terem uma orientação estratégica. Quando fala de estratégia, fala de definir objetivos, por exemplo, anuais? Era impossível ter esse caminho? É possível, aliás, e era importante ter esse caminho traçado? Sim, este pode ser um elemento que nós devíamos integrar aí. Mas, antes de chegarmos aí, deixe-me ainda dizer-lhe mais uma ou duas coisas que está subjacente a isto. Normalmente, as empresas só acham que a estratégia é importante quando estão em crise. E, portanto, quando estão em crise, ai Jesus, a estratégia afinal é importante. A outra questão que nós encontramos em muitas empresas é que as empresas querem ser boas em tudo. E aquilo que nós sabemos hoje é que ninguém é bom em tudo. Ninguém pode ser bom em tudo. Não se pode ser tudo para toda a gente. Vocês têm aqui um bom exemplo. O vosso canal é um canal que é um canal especializado, é um canal que é focalizado numa determinada área. Alguém escolheu isto. Muito bem. Isto é uma escolha estratégica. Portanto, diria, o que é que a estratégia trata? O que é que define uma boa estratégia? A estratégia trata aparentemente de coisas muito simples. Trata de escolhas e opções. Escolhas de atividades. As empresas têm que fazer atividades diferentes dos concorrentes ou atividades que sejam feitas de modo diferente dos concorrentes e saber integrá-las muito bem. E nestas atividades estão aqui escolhas. Aqui é que estão agora as escolhas.
quais são as escolhas que estão aqui. As empresas podem escolher áreas geográficas para atuarem, as empresas podem escolher segmentos de mercado para atuarem, as empresas devem escolher produtos que devem comercializar ou vender, e as empresas depois têm que escolher aquilo em que vão ser diferentes dos seus concorrentes. Como é que uma empresa avalia se está a fazer uma boa escolha? Isto não temos nenhuma regra matemática, porque senão isto estava resolvido e nós não estávamos aqui a conversar, nem havia livros, porque era quase como uma receita caseira, chegávamos, aplicávamos. Mas há com certeza teorias sobre a matéria. Sim, uma das coisas que raramente é bem feita é que as empresas têm que perceber muito bem o ambiente, e hoje têm que perceber muito bem o ambiente competitivo onde estão. Mas também têm que conhecer aquilo que são relativamente boas internamente. Portanto, diria, estas duas componentes são duas componentes fundamentais depois às escolhas que as empresas fazem. E isto hoje não é claro, nem é normalmente bem feito dentro das empresas, porque ninguém toma conta deste processo. Ainda existe esta crença de que a estratégia é uma tarefa da gestão de topo. E, portanto, só um conjunto de deuses iluminados e bem pensantes é que normalmente têm o direito de pensar sobre isto. Nós estamos a caminhar no sentido oposto a isto. Podem dizer, mas quais são então os caminhos possíveis? Quais são as principais opções estratégicas para as empresas? Têm hoje em dia um rol considerável já de opções, contrariamente àquilo que foi os anos 80 e 90, que foram dominadas basicamente por alguns autores. Uma opção comum, e conhecemos alguns casos, são as empresas que basicamente seguiam em serem muito boas em termos de eficiência operacional. Um exemplo que todos conhecemos é o caso da McDonald's. Se repararmos, a McDonald's é uma empresa que trabalha em todo o mundo, neste momento, e que é capaz de fazer uma gestão de custos muito boa. Portanto, significa que tem o mesmo produto, ou produtos similares, neste momento em todo o mundo, e consegue vender este produto a um preço muito interessante. Ora, isto tem subjacente assim uma coisa muito simples. Tem que ser muito bom em custos. Segunda opção. Há empresas que são muito boas, por exemplo, a lançar produtos. E nós adoramos os produtos destas empresas. O caso da Apple, o caso da 3M, são empresas que têm capacidades em termos de investigação e desenvolvimento e, portanto, estão sempre ou constantemente a lançar novos produtos. Normalmente gostamos muito deles. Portanto, têm esta capacidade intrínseca, que é de assentarem toda a sua linha de orientação na capacidade de desenvolvimento de novos produtos. Há outros que, por sua vez, são capazes de terem excelentes relacionamentos com clientes. Portanto, estudam os clientes muito bem e depois aquilo que fazem é customizam produtos, desenvolvem produtos de acordo com eles. Ora, temos aqui uma terceira via. Uma quarta via, também muito conhecida, é uma opção que os americanos chamam lock-in. Os brasileiros têm uma expressão que eu acho engraçada, que chamam amarração. E que nós também temos um exemplo que todos conhecemos, mas temos muitos outros, que é o caso da Nespresso. O caso da Nespresso é um caso interessante porque depois de comprarmos aquela máquina, só temos uma solução, temos que comprar aquelas cápsulazinhas sistematicamente no mesmo sítio. Mais nenhuma encaixa. Ora, isto significa, em boa verdade, então, que temos aqui uma outra solução que também é aplicável a muitas empresas. Finalmente, uma última, que é uma solução que eu costumo dizer que, porventura, será a mais complicada de todas, é uma mistura de algumas destas coisas que estão aqui. Que é serem empresas que são boas, quer em termos de eficiência, quer em termos de inovação. Dois casos que todos também conhecemos, é o caso da Zara e o caso da Swatch. São empresas que, se repararmos, têm preços competitivos e, simultaneamente, também são empresas que conseguem desenvolver produtos sistematicamente. Lançam produtos sistematicamente. Ora, estas competências são competências que são difíceis normalmente de conciliar, mas elas conseguem conciliá-las muito bem. E, portanto, significa que são vias possíveis. Estas 5 vias que temos aqui, então, em síntese, deveríamos dizer que qualquer empresa deveria saber claramente qual é o rumo que segue destas opções que estão aqui. Deve escolher uma e só uma. Vale a pena esse esforço empresarial? Vale a pena, embora hoje tenhamos que aceitar uma coisa muito simples. As empresas estão a passar por ciclos e isto significa que, apesar de tudo, há momentos em que o desempenho das empresas pode ser ligeiramente inferior. Mas estamos convencidos, aliás, algumas destas empresas que citámos aqui são empresas que têm excelentes resultados. E, portanto, a prova provada de que, porventura, ter estratégia e saber qual é, vale a pena. Muito obrigada, Carlos Martins, pelo seu comentário e até para a semana.